pelos livramentos que Deus tem nos dado, pela graça que Ele tem derramado sobre nós, porque se não for o Senhor na nossa vida, sem dúvida nenhuma estaríamos perdidos. Vivemos aí dias de tragédias naturais, terremotos, vemos, longe de nós, da nossa nação, maremotos, vendavais, tragédias sociais, pessoas ainda em pleno século XXI morrendo de fome, situações aí de tragédias nas famílias, quantas pessoas aí se separando, casamentos sendo destruídos, a tragédia das drogas que tem consumido tantos filhos, tem levado tantos jovens à morte tão prematura. Vemos aí tragédias de violência urbana, pessoas sendo mortas a todos os instantes, bala perdida. Os dias são de fato terríveis, mas acima de tudo isso, nós agradecemos porque Deus tem nos preservado. E tem um texto da palavra de Deus que fala também de tragédia. E esse texto nos dá a certeza que tragédia não é o fim. E é essa palavra que eu quero firmar aí na sua mente, nesse dia, nesse programa. Tragédia não é o fim. Esse texto, ele conta a história de duas pessoas, ele fala do rei Davi e fala também de um jovem chamado Mefibosete. Esse texto está em 2 Samuel, capítulo de número 9. Eu só quero ler aqui 2 versículos junto com você. Diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com a bondade por causa da amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Esse texto ele fala sim de tragédia. Ele conta a história desse jovem Mefibosete. A sua vida foi uma vida cheia de tragédia. Quando ele tinha 5 anos, mataram seu avô e no mesmo dia mataram seu pai. Portanto, mataram Saul, seu avô, e Jonatas, o seu pai. Como se não bastasse, a babá, querendo protegê-lo, o pegou nos braços, e quando ela sai correndo para esconder ele, para que a vida dele fosse salva, ao fazer isso, ela tropeça e deixa o menino cair no chão. Ele quebra então as 2 pernas e nunca mais andou. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 4, fala um pouco sobre isso. Mefibosete foi então escondido, e quem o escondeu pensava estar protegendo do novo rei Davi. Eles pensavam então que Davi queria matá-lo, por ser ele o herdeiro do trono. Mas Mefibosete, que nascera para ser um príncipe, ele nasceu para morar no palácio e desfrutar de uma vida formidável. Vivia escondido numa casa emprestada, que não era sua, solitário e sem comunicação. No entanto, Davi, que era o rei, fizeram uma aliança com o pai dele, que era Jonatas, grande amigo de Davi, e prometeram cuidar e proteger todos os seus descendentes. Mefibosete, por pensar que Davi o procurava para o mal, mais se escondia. Então, quando Davi o descobriu, mandou um dos seus servos buscá-lo. Um dos seus servos vai, encontra então ele, esse jovem, e carrega nos braços, traz ele de volta ao palácio. Davi restaura a vida dele e lhe devolve tudo o que ele tinha de direito. Então ele passa a viver ao lado desse rei, passa a viver também como um príncipe, passa a desfrutar desses benefícios. Uma coisa é certa, que todas as nossas tragédias fazem com que a gente se esconda também. Pensamos que o nosso Supremo Rei, o nosso Deus, nos abandonou. Às vezes ficamos com medo, às vezes ficamos com raiva. Às vezes não entendemos por que esse rei, que é tão amoroso, eu falo aqui do nosso Deus, do seu Deus, permite às vezes coisas horrendas acontecerem na nossa vida. Mas o grande rei fez também uma aliança com seu filho Jesus. E ele também prometeu cuidar de você. Ele enviou o Espírito Santo para nos achar, buscar e trazer para o seu palácio. Em sua presença, todas as nossas dores são curadas, todos os nossos sonhos são realizados. As nossas amarguras são dissipadas, as nossas lágrimas são enxugadas. Nós cremos dessa maneira. Talvez a sua história seja muito parecida com desse moço de Mefibosete.
talvez você ande, você consegue se locomover, talvez você more numa casa própria, mas lá no fundo você se sente abandonado, lá no fundo você se sente vítima de algum tipo de tragédia, algum tipo de abandono. Mas eu quero dizer que nesse dia também, o Rei te procura, o Senhor te procura, para que, se for necessário, restituir na sua vida tudo aquilo que você perdeu. Acredito que eu não posso explicar porque tragédia acontece com gente boa, eu também não sei. Confesso que sou vítima de algumas delas também, mas eu até hoje não encontro uma explicação. Alguns dizem que é destino, eu não creio nisso, espero que você também não. Outros dizem que é castigo, mas que mal fez Jesus então para morrer naquela cruz, se fosse castigo? Ainda outros dizem que estamos sendo purificados. A verdade é que muitos dos nossos sofrimentos não têm uma explicação plausível, e nós não vamos encontrar resposta para todos eles, isso é fato. E se você faz parte daquelas pessoas que têm gastado tempo querendo achar explicação para tudo, querendo achar o motivo para tudo, eu peço a você que reflita sobre isso, e talvez seja o momento de você parar com essa mania de querer explicação para tudo. Não vamos encontrar. O que eu posso afirmar com segurança para você é que o Rei está à sua procura, e Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você. Esse Rei quer realizar os teus sonhos, esse Rei quer mudar a sua história. Nenhuma tragédia é final, nenhuma tragédia é o fim, tudo pode ser mudado. Quando cremos nisso, quando mantemos essa esperança viva, quando não desistimos da vida, quando aceitamos o amor de Deus, aí então nós temos as nossas forças renovadas. E eu sei que é isso que Deus quer fazer aí na sua vida também. O desejo do Senhor nesses dias é renovar as nossas forças. Os dias são maus, sim. Deus tem, sim, sem dúvida, nos suprido, nos capacitado. Deus tem nos abraçado, nos protegido. Mas os dias são maus. Não precisamos olhar para muito longe para ver a maldade desse mundo, a maldade do coração humano. Mas Deus tem poder para derramar sobre a mim e sobre a sua vida, e o desejo do Senhor é renovar as nossas forças. Esse texto que fala desse encontro de Davi com Mefibosete, e Davi restituindo para esse jovem tudo aquilo que lhe fora tirado. Mas quando olhamos também para o coração desse jovem, assustado, escondido, achando que o rei queria vingança, achando que o rei queria matá-lo, quanto tempo foi perdido, quanto tempo foi colocado de lado, quanto medo foi carregado no coração e na mente desse jovem. Mas no determinado dia que Davi tem o privilégio de encontrá-lo, trazer de volta ao palácio, tudo é restituído. Esse é o desejo de Deus com a sua vida também. Talvez você está aí andando longe do palácio do rei, talvez você caminhou por caminhos que te levaram para longe desse palácio. Talvez hoje você tenha uma vaga lembrança do que fora Deus na sua vida. Talvez nesse dia você tenha aí um pouco de memória do tempo que você servia a Deus, e esse pouco de memória tem sido aí mantido pelo Espírito Santo, e talvez nesse momento comece a brotar dentro do teu coração uma saudade pelo tempo que você andava com Deus, saudade do tempo que você congregava na casa de Deus, saudade do tempo que você estava envolvido com as coisas de Deus, e o teu prazer estava no reino do Senhor. E o Senhor te faz um convite também. Ele quer te levar de volta ao palácio. Ele quer restituir na sua vida os direitos do filho de um rei, os direitos de um filho de Deus. Deus é poderoso, Deus te ama, Deus não desiste de você, Ele quer renovar as tuas forças. Acredite nisso. E talvez você seja aquela pessoa que está na presença de Deus, mas está aí se sentindo ferido e pensa: como que eu vou ministrar aos outros se eu me sinto ferido? E do mesmo modo que Jesus salvou o mundo através das suas chagas, diz um texto lá de João capítulo 12, verso 24: pois se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas ao morrer o grão de trigo produz muitos grãos. Diz um texto também lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4: assim podemos consolar os outros com as mesmas consolações com que fomos consolados. Outro texto também de Coríntios: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Creia que a partir de você uma história de paz, uma história de amor, de vida, de esperança pode começar a ser escrita se ainda não começou. A tragédia não é um fim, mesmo em dias de luta, mesmo em dias de dificuldade,
você pode abençoar outras vidas, aliás, você pode ser o exemplo para outras vidas. E esse fato chamar a atenção dessas pessoas. Como pode aquela pessoa vivendo esse momento de perda, esse momento de dor, conseguir encontrar paz, conseguir ter um sorriso expresso na sua face? Como pode aquela pessoa passando esse período aí de sofrimento, passando uma batalha dessa, poder vir me aconselhar e dizer que Deus é bom e dizer que Deus supre? É isso que Deus espera de nós. Por isso que nesse dia o Senhor deseja te encontrar para restaurar, para renovar as tuas forças. Eu não sei a sua proximidade de Deus, mas eu sei que em tudo Deus tem propósito. Eu sei que não foi em vão que você sintonizou essa frequência. Eu sei que não foi em vão que você dispôs tempo para ouvir esse programa de rádio. Eu sei que não foi em vão que você ouviu essas palavras. Deixa o Espírito Santo confirmar essa obra. Se você está longe de Deus, corra, volte à casa de Deus, procure uma igreja aí próxima da tua casa, se entregue ao Senhor, faça a sua oração de arrependimento, busque a face de Deus. Sem dúvida nenhuma, essa é a expectativa que Deus tem a teu respeito. Se você já está filiado a um corpo, se você já está numa igreja, mas está aí vivendo todo desanimado, está fazendo da tragédia o teu fim, dê um salto de fé nesse dia. Dê um salto de esperança. Você pode ir além dessa dor, você pode viver depois da tragédia. E tragédia é bem assim, quando nós vemos aí prédios que são destruídos, que caem, nós vemos todo aquele monte de entulho e logo chega o resgate e não demora muito que alguma vida é encontrada debaixo daquele entulho. A vida debaixo do entulho, você entende isso? Talvez tudo desmoronou na sua vida. Talvez tudo caiu por terra, mas se você está me ouvindo é porque você está vivo. Então, por você estar vivo, há esperança, porque nós cremos num Deus vivo. Entregue o teu coração a Ele, volte à casa do Pai e viva assim os melhores dias da sua vida. Que Deus te abençoe, um excelente dia para você e até o próximo programa no nome de Jesus.